Doutor Responde. Oferecimento. Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, Oncoclínicas. Cuidar sem limites, essa é a nossa essência. Laboratório Marlene Spier. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E Cadre, Centro Avançado de Radiologia. Olha só a pergunta. Quando pode se dar o diagnóstico que a pessoa tem impotência sexual? Quais podem ser as causas deste problema e quais os tratamentos existem hoje? Quem responde essa pergunta é o médico urologista Dr. Edmilson Long. Boa tarde, Dr. Edmilson. Oi, Maíta, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. O assunto que nós estamos falando é um assunto extremamente importante, tá? Muito tabu, muita coisa envolvida, muita intimidade envolvida. Então, é importante essa sua ação de você orientar a população. O diagnóstico de impotência sexual, disfunção erétil, que é a mesma coisa, é um diagnóstico extremamente ligado ao quadro clínico, à história clínica do paciente. Hoje em dia, a gente não precisa de muitos exames, usar a mão de exames de sangue, exames de imagem para você diagnosticar bem isso. Hoje, um profissional experiente nessa área, de conversando com o paciente 15, 20 minutos, meia hora, ele consegue ter um diagnóstico com bastante precisão do que está acontecendo, do que está causando o problema. É lógico, tem algumas doenças que acabam interferindo. Problemas com colesterol, o cara que fuma, o diabético, o hipertenso, obesidade. Essas doenças, essas comorbidades que a gente chama, influenciam diretamente no aparecimento da disfunção erétil, da impotência sexual. Algumas vezes a gente tenta avaliar o paciente laboratorialmente, mas na maioria das vezes a gente já, na primeira consulta, já parte para o tratamento, tá? Que o tratamento, hoje em dia, a gente faz uso dos facilitadores da ereção. É um conjunto de drogas que aumentam a circulação do pênis. Começou em 1998 com o Viagra e depois disso essas drogas foram evoluindo e hoje a gente tem drogas específicas para cada tipo de problema de disfunção erétil, tá? Então, quando você recebe um paciente assim, é importante ter em mente que ele tem uma bagagem psicológica envolvida. É importante saber quais são essas comorbidades que ele tem e, na maior parte das vezes, a gente já parte para o tratamento. Dependendo, algumas vezes a gente faz dosagens hormonais, dosagens de colesterol, triglicérides, a gente tenta avaliar se ele tem algum problema neurológico envolvido, tá? Mas, na grande maioria das vezes, a gente já trata com esses facilitadores. É importante frisar que tem um trabalho muito clássico da USP de São Paulo, onde eles fizeram a seguinte pergunta para pessoas, para homens, né, do sexo masculino, na faixa etária de 20 a 50 anos e perguntaram assim: escuta, você já teve impotência sexual alguma vez? E o grande achado dessa pesquisa foi que pelo menos 50% dos homens responderam que sim. Então, é uma doença extremamente frequente, é uma doença que está muito relacionada à carga psicoemocional, insegurança, ansiedade, e os tratamentos são muito eficazes, efetivos e melhora quase que a totalidade dos pacientes, tá bom?